Boa noite, igreja. Boa noite. Cheguei. Vim de longe, mas cheguei com as minhas amigas de trás. Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui. É sempre uma bênção falar sobre as coisas de Deus, né? Mesmo com o calor, nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos estar diante de Deus, aos pés do Senhor, e escolhemos a melhor parte disso. Bom, e falar sobre renúncia. É o tema do congresso, né? Renúncia. Quando eu falar de algum assunto, normalmente o que eu faço? Eu vou lá no dicionário para saber o que o dicionário fala sobre aquele assunto ali propriamente dito. Né? Aquela palavra em especial, que a gente pensa assim, renúncia. O que é renúncia? A renúncia é eu desistir de alguma coisa, eu deixar alguma coisa de lado em prol de outra coisa. Mas tem um significado, eu gosto sempre de buscar o significado da palavra renúncia. Então vamos lá. Renúncia quer dizer ato ou efeito de negar ou rejeitar alguma coisa ou uma atitude. Normalmente está relacionado a renunciar a alguma coisa, abdicar de algum objeto ou de algo muito importante. Essa palavra renúncia faz com que a gente ache que o tema não é confortável, né? A gente veio falar de renúncia, tem que falar de um tema que não é confortável. Mas se vocês estão aqui, é porque vocês querem ouvir. Mas vocês vão ouvir. A palavra de Deus, a palavra também se refere ao fato de uma pessoa deixar de possuir algo e deixar de acreditar em determinada coisa, como renegar princípios e suas origens. Então, além de você abandonar algumas coisas em detrimento de outras, ela também fala de você renegar princípios e também suas origens. Então, assim, não é confortável, né? A gente agora vai, só para achar aqui. Obrigada. O tema que não é algo confortável, eu já vim falar disso, né? Então, eu queria assim, eu vou jogar algumas ideias aqui, depois a gente vai juntar tudo. Então, o primeiro passo, ponto número 1. Você pode passar aqui. Ponto número 1. Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Quem te disse que não era, se alguém disse para você que evangelho não era renúncia, mentiu para você. Evangelho é renúncia. Servir a Deus, estar no reino de Deus, é estar renunciando a algo ou alguma coisa. Então, é renúncia. A gente vai ler Mateus 16, 24, 25, que diz assim: então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, ou seja, renuncie a você mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, a achará. Então, assim, eu posso rapidamente assim, pensar em algumas situações de renúncia na Bíblia. Ela está cheia disso. Mas a gente rapidamente assim, pode pensar em algumas. Por exemplo, o maior exemplo de renúncia é Jesus. Não precisa abrir, lá em Mateus 1,18, que é o maior exemplo de renúncia. Porque por amor a nós, por amor a mim, a vocês, ele renunciou à divindade dele. Ele aceitou vir aqui para a terra no corpo de um homem normal, comum, sentindo dores, sede, fome, calor. Jesus estava aqui. Os mesmos perrengues que a gente passa, Jesus passou também. Chegar cansado, com o pé doendo, porque a lua aberta, mais ainda do que nós, né? Porque não tinha carro, não tinha Uber, não tinha trem, não metrô. Então era uma prova mesmo, era andando, comendo poeira na estrada. Então, assim, ele fez isso por alguma coisa que não lhe traria benefício algum. Deus não falou assim: filho, vai lá embaixo, morre pelo homem, e você vai ganhar isso ou aquilo. Não tinha benefício nenhum. Ele veio por amor, para aniquilar nossa raiz do pecado, para nos livrar
Gênesis 45, José renunciou à vingança, renunciou à falta de perdão, porque ele poderia simplesmente se vingar. Ele estava numa posição que ele poderia se vingar dos irmãos dele. Ele poderia simplesmente chegar e falar assim: parece que o jogo virou. Mas ele não falou isso. Talvez fosse um de nós falaria: eu não sei se eu me vingaria. Mas certamente eu falaria: olha quem está aqui. Então, assim, ele renunciou a isso, ele deixou isso de lado, a vingança, o fato dele guardar algum tipo de mágoa no coração. Não, ele entendeu que era um propósito infinitamente maior. Todas as dificuldades que ele passou no Egito, desde a hora que ele foi abandonado no poço por seus irmãos, até o momento em que ele estava lá, dentro do palácio, todas as dificuldades que ele passou dentro do palácio. No entanto, ele simplesmente entendeu, ele visualizou que existia algo lá na frente. Ele poderia não saber o que era, mas ele sabia que existia algo lá na frente e que ele estava passando por um processo, mas tinha um propósito naquilo daí. E quando ele encontrou com a família dele, com o pai, com os irmãos, ele entendeu. Não tem lugar para vingança, não tem lugar para falta de perdão. É a minha família e é um povo todo que está aqui na minha frente. Então, assim, ele renunciou a tudo isso por causa de uma visão que ele teve. Ana, vamos pensar em Ana também. Ana desejou um filho, Ana foi humilhada pela outra esposa do seu marido, porque ela queria muito um filho e ela não conseguia engravidar. E aí ela vai lá no templo, ela ora, ela chora, a ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada. E aí Deus dá um filho para ela, o filho que ela sonhou a vida inteira, o filho que ela pediu, chorou e sonhou a vida inteira. E o que ela fez? Ela deu esse filho, ela deu Samuel, para que Samuel devolveu o filho dela para Deus. Por quê? Porque ela entendeu que quando ela teve esse ato, ela entendeu a importância da sua força, que a força dela de deixar o filho dela no tempo exaltava o Senhor, exaltava o Senhor, que ouviu as suas orações e os seus choros. Então, assim, Moisés no palácio, rico lá com o faraó, boa comida, boa bebida, zero preocupação, estudou, tinha todo um preparo para governar. E aí o que ele faz? Ele renuncia tudo ali para estar com o seu povo, para participar da luta pela liberdade do seu povo. Então, assim, evangelho é renúncia e a vida está cheia de situações que a gente pode perceber. Para a gente estar cheio de Deus, a gente tem que renunciar a alguma coisa. Então, o ponto número 1 que eu abordei do evangelho é renúncia. Ponto número 2, o mundo quer te desviar do foco. Renuncie às distrações. O mundo quer te desviar do foco. Renuncie às distrações. Satanás quer te destruir. Ele quer te destruir para que você pense que pode cumprir o propósito sem renúncia. Mas não vai conseguir. Você não cumpre o seu propósito se você não renunciar a alguma coisa. E ele vai tentar te distrair de todas as formas. Ao longo dos anos da nossa vida, a gente é ensinado a acumular, a juntar, a guardar coisas, né? Ah, não, vou guardar essa roupa aqui para um dia que eu for numa festa. Não, eu vou guardar esse dinheiro aqui para eu comprar alguma coisa. Não, eu vou pegar essa louça linda que eu tenho aqui, vou guardar para um dia que tiver uma visita. A gente cresce assim, né? A gente é ensinado dessa forma, a guardar, juntar, ficar apegado a coisas, porque a gente vai precisar em algum momento. Então a gente é ensinado. Na maioria dos casos, são coisas perfeitamente dispensáveis. Na maioria das vezes, a gente junta coisas, a gente se apega, e mulher principalmente, né? A gente está apegada, né? A gente está apegada. Às vezes você está com uma roupa lá no teu armário, não dá mais em você, a metade de você é a roupa. Aí você fala assim, não, deixa aqui que eu vou emagrecer e vou usar ela de novo. Não vai. Mas você fica com ela anos, aí um dia, olha só, usando em uma conversinha, vamos estar vendo isso. Eu dei uma blusa uma vez por uma blusa cara, dei aquela moral para ela, dei aquela blusa para ela.
ela usou e tal. Anos se passaram, a minha irmã, o tecido foi encolhendo. Vamos colocar essa forma. O tecido foi encolhendo. Anos e anos, mas muitos anos, depois de mais de 10 anos. Outro dia eu fui na casa dela e falei assim, pô, tem uma blusa, tinha uma blusa da novinha. A blusa que eu dei pra ela me devolveu. A blusa desveio, eu falei, você me deu, mas ela não estava assim. Não dá mais, então eu não comecei nem dentro, estava lá no armário. Então, para você, ou seja, eu fiz um investimento. Eu dei a blusa para ela e ela não deu para ninguém, ela me devolveu a blusa, mas ela guardou a blusa, porque ela estava pegada na blusa da amiga. Aí ela estava pegada. Gente, assim, não é assim, a gente está pegada às coisas que não sobram. Gente, sobra, na maioria das vezes a gente não precisa disso. E algumas das vezes a gente fica pegado a lixo. A gente carrega lixo com a gente. Quando eu digo que carrega lixo, eu digo sentimentos, pessoas, coisas que aconteceram no passado. E a gente fica pegado, né? É o nosso lixinho de estimação. É aquilo que a gente não solta por nada. Um sentimento, uma falta de perdão. Não, Deus entende, né? Deus entende. Ele está inocente nessa situação, não foi culpa minha. Então, Deus entende. Aqui, ó, pegado comigo. Eu não denuncio isso. Que é o mínimo, gente. Não tem que carregar lixo. Carregar lixo é caminhando com o mundo, gente. Para ser plena, né? Cheia de Jesus. Amém. Então, na maioria dos casos, são coisas dispensáveis, em alguns casos, são lixo. E nós, como novas criaturas, a gente precisa identificar isso, precisa ser inspirada pelo Espírito Santo, está com o nosso ouvido espiritual atento, porque ele fala e ele fala. Se a gente fala assim, não estou ouvindo, ele está falando. Você não está concentrada a ponto de ouvir, mas ele fala. Então, o nosso ouvido espiritual aberto para a gente identificar que ele está falando e está ensinando a gente, ó, isso aqui você tem que renunciar. Esse sentimento aqui que está no seu coração, você tem que renunciar. E aí a gente classifica as nossas prioridades. Eu estou carregando isso aqui é bom? É bom, eu vou usar daqui a um tempo, eu vou usar isso, uma coisa positiva. Agrega. Não, isso aqui não, isso aqui é um lixo, um sentimento ruim, então eu posso, porque eu sou uma criatura, eu nasci de novo, o Espírito Santo mora em mim. Como é que eu vou carregar dentro de mim o Espírito Santo e uma pessoa? Às vezes a gente carrega pessoas dentro de nós. A pessoa está lá vivendo a vida dela feliz da vida, curtindo, viajando. E você está aqui com ela. Para onde você vai, você carrega aquela pessoa dentro de você. Você não libera essa pessoa. Você não expulsa ela de dentro de você. Você não tira essa pessoa de dentro de você. Você não renuncia a esse sentimento. E quando você lembra daquela pessoa, você lembra de tudo que aconteceu. Não é bom, gente, não é bom. Aquilo é peso morto. Então, nós, como novas criaturas, precisamos identificar e classificar o que temos carregado conosco. Aquilo que é peso morto deve ser dispensado. Por quê? Porque o que é morto está podre, está estragado, cheira mal. Eu não posso carregar isso dentro de mim. Esses pesos, eles podem ser coisas, eles podem ser pessoas, eles podem ser sentimentos, eles podem ser posições. Às vezes a gente está numa posição que aquilo ali já deu na nossa vida, mas a gente não está naquela posição. Não vou lá fora. Deus tem algo melhor. E eu perco o melhor de Deus porque eu quero ficar com uma posição que é boa, que é razoável, e eu perco o melhor de Deus. Então, assim, a gente se apega a essas coisas e a gente precisa ter atenção. Coisas, pessoas, sentimentos, posições, renunciar por causa do Evangelho, porque existe algo muito mais importante para ser feito aqui na Terra através de nós. Se eu estou cheia desse lixo, dessas coisas que são perfeitamente dispensáveis, eu não consigo executar aquilo para o qual eu fui chamado. Amém? Amém. Ponto número 3, muito interessante. Preciso sair da manada. Renuncie ao padrão vigente. O padrão lá fora está cheio de gente que não renuncia a nada.
não renunciar ao eu. Hoje em dia a gente é ensinado a isso, né? Não se tem que cuidar de você, autocuidado, autoajuda, autocuidado. A gente o mundo está focado no eu, né? No nosso filho, é um trigolatria, é o eu e então a gente precisa esquecer isso, a gente tem que renunciar a isso. A gente não pode se encaixar no padrão do mundo, você não pode achar que você vai servir a Deus, você vai servir ao Evangelho, você vai andar encaixado no padrão do mundo, você não vai conseguir. Hoje a grande estratégia do inferno é fazer com que a gente acredite que a gente precisa ser igual. O inferno quer mostrar para nós, fica nos pressionando a nos nivelar. Todos nós temos que ter o mesmo cabelo, o mesmo dente, o mesmo lábio, mesma comissão de frente, né? Todo mundo tem que ser assim. Se não for assim, você está fora do padrão. Se você está fora do padrão, você, infelizmente, você não se encaixa. Então você vai ficar de fora da nossa manada igual. O mesmo cabelo, o mesmo dente, o mesmo sobrancelha, o mesmo rosto sem expressão. E a gente vai ficar de fora. Aí Satanás coloca isso no nosso coração, precisa me enquadrar, senão eu vou ficar de fora. Mas eu não posso me enquadrar porque eu não tenho dinheiro para fazer aquele cabelão imenso, para ter aquele cabelão branco, na boca. Não tem. Aí o que eu faço? Eu fico triste. Aí essa tristeza me consome, faz com que eu não quero fazer mais nada, faz com que eu quero ficar só em casa deitada. Por que você matou desse jeito? Não tem um tempão, cabelão, bocão. Não, bocão até tem. Bocão até tem. Mas eu não tenho aquelas coisas que o mundo diz que as mulheres têm que ter. Então ficar tempo mesmo, tristinho, deprimidinho, cabisbaixa. Isso não tem o que o mundo quer fazer com você. Isso é uma mentira do inferno. E a gente está vivendo dias em que o inferno está pressionando a verdade para fazer tudo. Aquilo que era certo ficou errado, aquilo que era errado ficou certo. Se você dá a sua opinião, você é bombardeado, porque você tem que concordar com todo mundo, você não pode ter uma opinião. É isso que o inferno está fazendo. Está fazendo com que a gente ache que a gente precisa se nivelar, que a gente tem que estar igual a todo mundo. A gente não tem que seguir esse padrão com a gente. A gente tem que buscar cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, de uma maneira individual. O meu propósito. Cada um de nós foi criado com um propósito específico e diferente. Cada um de nós. Por quê? Porque eu vou em lugares que vocês não vão. Talvez aqui alguém passe uma vida inteira e não pise nos lugares onde eu piso, onde eu vou. E a mesma coisa vocês. Mas vocês estejam indo a lugares que eu jamais vou estar. Mas vocês estão indo para esses lugares. Eu estou indo para os meus lugares. São propósitos distintos, pessoais, personalíssimos. Deus, quando criou cada um de nós, Ele deu cada uma com um propósito aqui. E a gente precisa estar focada para que a gente seja bem específica e intencional no nosso relacionamento com Deus. Para a gente buscar esse propósito e buscar cumprir esse propósito. Eu fico imaginando assim, eu chegando no céu, Deus falando assim para mim, está vendo aquela igreja que você tinha que ir lá compartilhar as minhas verdades com as minhas filhas? Você não foi, né? A gente estava muito calor, não dava para sair de casa, porque estava funcionado, parava assim, tristeza. Pois é. Não, eu mandei para o senhor no seu lugar. Imagina eu lá, Deus, eu e o PowerPoint da minha vida. E aí eu vou uma aula para eu ter ido, né? Imagina a gente chegar lá e ver as coisas que a gente tinha que fazer e a gente não fez deliberadamente, porque ninguém nos obrigou a não fazer. A gente simplesmente não quis fazer, a gente abandonou aquilo ali. A gente não quis renunciar a alguma coisa, a gente ficou apegado a alguma coisa, e aí Deus deu para outra pessoa fazer.
Porque os desígnios de Deus, eles vão se cumprir, independente de nós ou não. Mas é muito ruim a gente imaginar que a gente poderia ter contribuído para isso, que a gente poderia ter obedecido e a gente não fez. Porque a gente não fez. Por quê? Porque nesse dia a minha manada estava fazendo outra coisa, estava indo para outro lugar. Aí eu quis ir bem. E aí eu renunciei a parte boa. Eu não fiz. A gente fez hoje aqui, a gente ficou com a parte boa. Então, atitudes específicas fazem com que o poder de Deus se manifeste de forma pessoal nas nossas vidas. Atitudes específicas fazem com que o poder de Deus se manifeste de forma personalizada na nossa vida. Quer um exemplo? Lucas 8,42. Lucas 8,42 fala de Jairo e a sua filha que estava doente em casa. Uma multidão lá, acompanhando Jesus. Aí chega Jairo, chefe da sinagoga, e fala assim: Jesus, minha filha está doente em casa. Será que você pode ir lá ver? Aí Jesus fala: claro, eu vou. Ele poderia ter falado assim: mas gente, é uma multidão, né? Ele vai me ouvir, ele vai querer sair daqui, ó, deixar todo mundo aqui para ir lá na minha casa orar para minha filha, para curar ela. Ele não vai fazer isso. Aí ele chegou aqui, abençoado, e falou assim: deixa, sua filha já morreu. Nessa mesma multidão, nessa mesma manada, tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue, exatamente da idade da filha de Jairo. No dia que a filha de Jairo nasceu, essa mulher começou a ficar doente. E a filha de Jairo já tinha 12 anos e a mulher continuava com seu fluxo de sangue. E ela estava na manada. E ela não podia nem estar ali, porque ela era considerada maldita, imunda. Ela tinha que estar fora dali. Mas ela estava lá no meio, porque ela falou assim: se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. Então, ela deixou de andar com todo mundo e fez alguma coisa, teve uma atitude diferente de todo mundo que estava ali, porque também tinha muita gente que estava ali só para comer, né? Porque Jesus chegava, parava todo mundo, servia um lanche, uma comida, multiplicava a comida, todo mundo comia. Mas ela não, ela teve uma atitude diferente, da mesma forma que Jairo. Então assim, eles dois, no meio de uma multidão, tiveram atitudes específicas. E essas atitudes específicas atraíram Jesus à sua atenção e fizeram com que ele tivesse algo personalizado. Ele agisse de forma personalizada, tanto na vida de Jairo, com relação à sua filha, ele foi lá e curou a filha de Jairo, quanto com relação àquela mulher. Ei, eu senti de mim saiu o poder, saiu o virtude, e aquela mulher foi curada, por causa de uma atitude específica, porque ela não estava ali junto com a manada, indo, todo mundo ia, ela parou e ela falou: não, eu vou agir diferente. Eu vou ter um outro posicionamento. Foi isso que ela fez. E ela traiu um milagre para a vida dela. Então, quando Jesus vem para o pessoal, você acessa as profundezas de Deus. Foi o que aconteceu com Jairo e com aquela mulher. E acontece conosco. Quando a gente tem atitudes específicas, a gente atrai Jesus para o nosso universo, porque a gente está falando dele de uma forma específica e diferente. A gente pode chegar assim: Jesus, pessoa, pai, precisando, você sabe, amém. A gente acorda na madrugada, a gente abre a Bíblia, a gente quer ler, a gente quer estar com ele, a gente sente falta, a gente sente saudade dele, a gente quer ir com Jesus. O pastor Lélio fala que quando ele namorava a Grace, estava lá namorando, daqui a pouco ele falava: já vou, estava cedo, não estava não quero ir para casa orar. Olha só que foi isso, gente. Tem um namorado que te larga para ir para casa orar. Na hora ela não gostou, né? Ela falou: mas um pouco, estou com saudade de Jesus, vou para casa orar. Tchau, Grace. Bora para casa orar. Porque ele sentia saudade de Jesus, saudade de estar na presença do Pai. A gente tem saudade de Jesus? Pensa aí.
Tem dia que você lembra dele, tem dia que a gente nem lembra que ele existe. A gente acorda de manhã atrasada, vai para o trabalho, vai para a faculdade, escola, pega o filho da banha na escola e vai trabalhar e pega o ônibus cheio, também sei lá o quê. Você nem lembra dele. Quando você sentir saudade dele, você nem lembrei. Se eu nem parei para conhecer ele no profundo, daí você sente saudade de alguém que você não conhece, né? A gente precisa conhecer o nosso Pai e conhecê-lo profundo. A gente não tem aquela amiga que a gente conhece, não tem muita intimidade, você não precisa nem falar, você vai assim, ó. Já sabe o que você está pensando, não precisa nem falar, né? Como economiza. Tem aquela amiga que você está assim, amiga, já sei. Você economiza. Então você nem fala, você não precisa nem falar amiga, você olha para ela assim, dá uma levantadinha de sobrancelha. Ela já sabe o que você está pensando, não é? Por quê? Porque você conhece essa amiga pra caramba, você conhece muito essa amiga. E essa amiga a gente conhece muito, não é? Aí essa mesma pessoa que fala assim, amiga, já sei. Assim, ai Jesus, fala comigo, não estou ouvindo tua voz. E Jesus, o Espírito Santo vai ligar. O Espírito Santo está aqui dentro falando. E eu digo que eu não consigo ouvir a voz de Deus. Sabe onde está a voz de Deus? A voz de Deus está aqui. Se você abrir isso aqui, vai sair a voz de Deus. E aí você vai ouvir. E quando você ouve, você fala. E você ouve, você fala. E você passa a conhecer essa pessoa. Porque assim, né? Você vê a pessoa uma vez, hoje vamos fazer. Aí você conversa um pouquinho, depois conversa mais, depois conversa mais, depois conversa mais e mais. Daqui a pouco você vai sentir aquele criança, porque já sei, mas já entendi. Não é? Atitudes específicas fazem com que Deus trabalhe na nossa vida de uma forma personalizada. E faz com que a gente acesse as profundezas de Deus. Aleluia! Quando Jesus vem para o pessoal, você acessa as profundezas de Deus. E há lugares em Deus que só são acessados em águas profundas. Há lugares em Deus que só são acessados em águas profundas. No caso, numa oração de 30 segundos, numa pagininha da Bíblia que você leu, num salmo que você leu da tua Bíblia que está lá aberta na estante pegando poeira. Então, o pastor não pode orar, mas há lugares em Deus que só o profundo revela. Aí a gente está buscando, a gente quer milagre, a gente quer sobrenatural, a gente não encontra isso no raso. Os peixes mais bonitos, mais diferentes e mais exóticos estão lá dentro, lá no fundo do oceano, nas fossas abissais. Alguém vai entender falando das fossas abissais. É o mais profundo do mar, gente. Lá no profundão do mar, lá naquele lugar que não tem luz. Lá você encontra um peixe que tem uma luz própria, que acende pista. É um peixe diferente. No raso ele não existe. Você não vê esse peixe no raso, você só vê ele lá no profundo. E assim é com Deus. Há lugares em Deus que só são acessados em águas profundas. A falta de renúncia nos distrai e faz com que a gente se acostume com uma vida rasa. A gente não renuncia a lugares, a pessoas, a coisas. Instagram, Facebook. Não, eu vou ler a Bíblia, porque você estuda, então eu vou devocional de manhã. Aí eu pego o caderno, uma caneta e vou na Bíblia online. Gente, faz esse sentido, gente. Vocês vão usar a Bíblia online, vai ter uma mensagem aqui no WhatsApp. Não é? Para com isso. Se eu fosse vocês, vocês querem ter sucesso no devocional de vocês? Ó, estou fazendo assim porque, ó. Fica de crente, tá, gente? Fica sofrido, judiado. Então, se você não vem pra cá pro papel, pro lápis e pra caneta aqui, ó,
Não adianta, não tem foco. Por quê? Porque tua vizinha, tua amiga vai mandar um zap para você, você tem que ver. Você tem que ver naquela hora que ela mandou. Já viu a foto que alguém viu story de sei lá quem? Aí a gente corre lá para ver, né? Para tudo para ver. Queima arroz, a criança chora e você está lá. Gente, a falta de renúncia nos distrai, faz com que a gente se acostume a uma vida rasa. E uma vida rasa, gente, é uma meia vida. É uma vida pela metade. Por quê? Porque eu posso acessar o profundo. Eu estou me contentando com o raso. Vocês querem ter uma meia vida? Eu não. Alguém que quer, eu quero. É verdade, só para mim já tá bom. Não. Eu quero tudo que eu tenho direito. Tudo para aquilo que eu fui criada. Porque eu fui criada para coisas grandes. Eu sirvo um Deus extraordinário. E tem uma palavra extraordinária. Que faz milagres extraordinários. E eu quero tudo isso. Eu não quero só ler o testemunho de alguém que foi curado, salvo, liberto, que impôs as mãos sobre alguém que ia morrer e a pessoa não morreu. Eu não quero só isso. Ficar sabendo disso só no telefone, nas redes sociais, no jornal. Não quero. Eu quero isso para mim. Eu quero ser esse agente. Eu quero que isso aconteça comigo, na minha vida. Eu quero ser um agente de transformação no lugar onde eu vou, aqueles lugares que eu piso, que só eu vou, que vocês não vão. E cada um de nós aqui está para um lugar diferente. A gente lida com pessoas diferentes, fala sobre coisas diferentes, faz coisas diferentes. Cada uma de nós aqui faz uma coisa diferente. É isso que eu quero. Eu quero profundo de Deus. Aí eu quero contando na vida rasa, gente, pelo amor de Deus. O extraordinário mora no profundo. Amém? Então aqui a gente já entendeu que ninguém quer ter uma vida rasa, né? A gente quer as profundezas de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então agora a gente vai para o ponto número 4. O ponto número 4 está escrito assim, ó. Esteja disposta a pagar o preço. Tua renúncia define o destino. Quer pagar o preço? Parcelar. Gente, tem um preço para pagar. As profundezas de Deus não estão acessíveis assim. Não é saudão, não é liquidação, não é aniversário Guanabara, gente, não é. Profundo de Deus tem um preço. E cada uma de nós aqui paga um preço diferente. Às vezes uma bobagem para mim não é para você, não é? Mas você tem que pagar esse preço ali, tá? E eu tenho que pagar o meu, não é? Cada uma de nós tem que pagar o preço. E aí a gente vai chegar num dos exemplos, dos meus preferidos, assim, depois de Jesus, né? Claro, se eu não tivesse negociado isso, eu não estava aqui nem você. Mas um dos meus exemplos preferidos, assim, de pessoa que renunciou a tudo, a todos. Ele conseguiu renunciar a coisas, pessoas, posições, lugares. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. E aí, eu vou ler com vocês Filipenses 3:4. Vamos essa passagem. Filipenses 3:4. Ele fala do currículo dele. Filipenses 3:4 fala assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aleluia. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas
as coisas e as consideram como refúgio, lixo, para ganhar a Cristo. Paulo perdeu a posição que ele tinha, ele exercia uma posição privilegiada na sociedade, ele perdeu essa posição, ele perdeu os amigos que ele tinha, porque certamente os amigos de Paulo que andavam com ele, perseguiam os cristãos, matavam os cristãos, não devia mais andar com ele, não, Paulo agora é crente, acredita em Jesus. E ele sai fora, Paulo, sai pra lá, não vai andar contigo não, não tem noção de Deus, não, sai, Paulo. Paulo não tinha mais amigos. Aí os crentes, e o Paulo tá vindo aí, ó, isso aí voado, ele mata crente. Então assim, Paulo estava sozinho. Os amigos antigos não queriam andar com ele, porque ele virou crente, os crentes tinham medo de Paulo, porque ele podia matar o crente. Ele perdeu tudo isso. Ele jogou tudo isso fora por causa da sublimidade do amor de Jesus. Ele entendeu que Jesus tinha o amado tanto, a ponto de morrer por ele, derramar seu sangue por ele. E eu perseguia esse povo. E aí ele vai morrer por mim. E ele entendeu isso. Ele mergulhou tão profundo que Paulo é responsável por 13, talvez 14 livros do Novo Testamento. Dizem que Hebreus foi Paulo, a pessoa tem os teólogos, os estudiosos, eles dizem que Hebreus foi escrito por Paulo, não tem nada escrito, porque normalmente nas cartas colocavam o nome antes da carta, né? Paulo, um escritor. E ele matava crentes, ele era perseguidor da igreja. Ele se joga tão profundamente no Evangelho que ele consegue escrever 14 livros do Novo Testamento, por causa do amor que ele passa a sentir. Ele morreu por amor a ele. Esse, para mim, é um exemplo muito absurdo de Jesus. Quando a gente renuncia, Deus não nos deixa de mãos vazias. Quando a gente renuncia, Deus não nos deixa de mãos vazias. Deus não deixou Paulo de mãos vazias. Deus não vai deixar você de mãos vazias. Se você renunciar aquilo que você tem que renunciar, e eu creio que cada uma de nós aqui, cada um de nós tem algo que a gente precisa renunciar. A gente sempre tem, né? A gente sempre tem uma coisinha para fazer, uma limpezinha, alguma coisa. Pode jogar fora. Então, quando você renuncia aquilo que precisa ser renunciado, Deus não te deixa de mãos vazias. Renunciar dói. Não dói? Você olha que você mudou quando renuncia. Dói, né? Dói, às vezes a gente chora. Às vezes a gente renuncia, né? Às vezes a gente renuncia porque a gente é maduro. A gente está na maturidade, a gente fala, não, olha, eu não tenho licença, mas eu sei que eu preciso renunciar. Dói. Não vai nada disso. Dói. Outra coisa. Alguns dias que a gente faz dói, nós profundamente, mas a gente está maduro o suficiente para entender que tem que renunciar. Então a gente renuncia. Mas de uma maneira geral, é incômodo, é ruim, a gente se sente mal, porque está renunciando. Mas quando você renuncia, Deus te honra. Quando você renuncia, Deus te honra. Você renunciou, você não vai ficar de mãos vazias. Você renunciou, Deus vai te honrar. Deus vai honrar você. Vai honrar a tua disposição em renunciar. O ideal é que ela seja feita assim, né? Por livre e espontânea vontade. Ah, não, você não serve para mim, não. Vou jogar fora isso, renuncio isso. O ideal é assim, né? Há momentos que a gente não quer, que nos custa, mas a gente renuncia que a gente é madura, a gente já entendeu, a gente sabe qual é melhor ser feito, e a gente renuncia que a gente entende o propósito. A gente pode não renunciar? Pode. Eu posso não renunciar, se eu também. Mas aí, a gente vai permanecer no raso. E se a gente está no raso, a gente não acessa o profundo de Deus. E se eu não estou no profundo de Deus, eu não estou no meu propósito, no meu chamado. Porque Deus nos criou para que nós estejamos nas profundezas dele. Nós fomos criados para andar em pleno Cristo.
transbordando. Foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus mandou o seu filho para vir aqui morrer por nós, derramar o seu sangue. Não para que nós tenhamos uma vida rasa, mas para que nós tenhamos uma vida extraordinária. Ah, como é que eu vou ter uma vida extraordinária? Pô, você olha lá e você pensa. Pô, trabalhando pra caramba, eu queria ter família. Extraordinário é um barco. Extraordinário é uma viagem. É você viajar todo ano, fazer uma viagem internacional, as Maldivas. Isso é extraordinário. Sabe o que é extraordinário, gente? Extraordinário é você entregar a sua vida para alguém que você nunca viu. Extraordinário é você lutar com forças que você não vê. Às vezes você sente, né? Mas você não vê. Isso é extraordinário. Extraordinário é você ir lá no inferno, saquear o inferno, tirar alguém que estava caminhando para lá, e aí você vai lá e pega aquela pessoa ali, ó, porque você está sendo usado pelo Espírito Santo para desviar a rota, para mudar aquela história para sempre. Isso é extraordinário, gente. É isso que é extraordinário. Eu quero extraordinário de Deus na minha vida. Eu quero acessar o profundo, porque eu quero extraordinário de Deus. Eu quero cumprir propósito. Aquele propósito que nós somos chamados para cumprir. Aquele propósito lá no Salmo 139, né? Viver aqueles dias perfeitos. Porque Deus diz lá no Salmo 139 que todos os dias das nossas vidas foram escritos, já foram escritos antes da gente estar na barriga da nossa mãe. Esse dia aqui já tinha sido escrito na minha vida e na vida de vocês. No dia 17 de novembro de 2023, as mulheres vão estar reunidas na ilha. E elas vão estar falando sobre renúncia. E muitas vão sair de lá e vão renunciar a coisas, lugares, pessoas e posições. E eu vou trabalhar na vida delas de forma personalizada. E eu vou realizar proezas através da vida dessas mulheres, porque elas renunciaram. E aí a gente vai estar vivendo um dia perfeito. Hoje é um dia perfeito. Hoje é o dia que a gente está aqui diante do nosso Pai, falando das coisas de Deus. Esses são os dias perfeitos. Então, quando a gente renuncia, a gente passa a viver os dias perfeitos de Deus. Os dias que foram escritos lá no Salmo 139, antes que a gente estivesse dentro da barriga da nossa mãe. Deus. Gente, a nossa renúncia gera milagres. Você pode renunciar, como eu já falei, pode renunciar, você vai ficar no rabo. Sabe quando é que a gente colhe o fruto da renúncia? Quando a gente obedece. A gente colhe o fruto da renúncia quando a gente obedece. A nossa obediência nos protege. Se você está na obediência, está debaixo do guarda-chuva, da graça de Deus, guarda-chuva da obediência, você está protegido. Então, quando você obedece, você está protegido. Você pode até se lascar, mas você está protegido, você está cercado. Você está igual Jó. Está cercado. Está puxado, cheio de tudo, mas está cercado. Você está protegido. A tua obediência te protege. Você precisa entender isso. Quando eu entro num lugar de obediência, eu sei que eu estou protegida. Pode vir o que vier, eu estou obedecendo. Meu Deus está me vendo, Ele vai me honrar. Ele não vai me deixar de mãos vazias. Ele está vendo que eu estou renunciando, o que eu estou deixando para trás, o que eu estou deixando partir. Porque às vezes é isso. Às vezes a gente não quer deixar partir. Deixa partir, deixa ir embora. Não quer ficar. Escolha a obediência, a submissão, a obediência a Deus, ela nos protege. E você vai colher o fruto dessa renúncia. Para viver o milagre, para viver o sobrenatural, tem que ter renúncia. A nossa renúncia, gente, ela gera milagres, ela gera pessoas, ela gera coisas, ela gera lugares, coisas que estão inseridas no nosso destino espiritual profético. Porque Deus nos escreveu todos os nossos dias, os dias todos da nossa vida, antes da gente estar na barriga da nossa mãe. Então a nossa renúncia vai gerar milagres. A nossa renúncia vai gerar pessoas para o reino. Eu posso renunciar a coisas e a minha renúncia vai gerar pessoas. A minha renúncia pode gerar coisas e lugares. Lugares de refúgio, lugares de conserto, lugares de conforto e de conforto. A minha renúncia vai gerar pronto socorro.
nossa renúncia gera isso. Então, para eu viver o milagre sobrenatural, eu preciso disso. Coisas que estão inseridas no nosso destino, gente. Se você não renuncia, você não acessa essas coisas. Elas só vão se materializar quando a gente entender que o objetivo é muito maior do que nós, do que os nossos desejos. Aquilo que Deus escreveu para cada um de nós, é muito maior do que o meu desejo de fazer coisas, de ir a lugares, ou de não fazer coisas. Gente, vale vida. Ah, legal, Jesus me avançou, aceitei Jesus, amém, se eu morrer eu vou para o céu. Amém, quero para o céu. Mas não é sobre a minha vida, é sobre Jesus e é sobre o outro. Nós fomos alcançados para alcançar. Nós somos cartas vivas. Nós somos epístolas. Tá? Nós somos o reino de Deus aqui na terra. Nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ter acesso. Você pode ser a Bíblia que alguém vai ter, a única Bíblia que alguém vai ter acesso pode ser você. Abrindo tua boca para proclamar o que está aqui dentro. Já pensou nisso? Ah, nunca pensei nisso. Então pensa nisso. Vale vida. Tem a ver com a eternidade. A gente já está na eternidade. E tem gente achando que a eternidade só vem depois que morre. A eternidade já começou. A gente está vivendo na eternidade. Quando a gente morrer, vai ser só uma roupa de roupa. Vou tirar essa roupa aqui corruptível, cheia de coisa que eu queria mudar, né? E botamos uma roupa perfeita. Aquela que meu pai criou. Então, vale vida, gente. Não é por minha causa. Por causa de Jesus, é por causa do outro. A gente precisa fazer alguma coisa. Quando a gente renuncia, Deus coloca uma engrenagem perfeita em funcionamento na nossa vida e em tudo que a gente faz. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, é uma engrenagem perfeita funcionando. E essa engrenagem, ela te projeta para frente. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa porque você entendeu o propósito da renúncia, que é viver os dias perfeitos que foram traçados lá no Salmo 39. Então, atenção, gente, isso é importante, atenção. Quando não há renúncia, há sempre um espaço que pertence a Deus que está sendo ocupado por algo que não deveria estar ali. Se você não está renunciando aquilo que você tinha que renunciar, existe algo, existe alguém, que pode ser sentimento, coisas, pessoas, posições que estão ocupando o lugar de Deus na sua vida. Então, atenção, quando não há renúncia, há sempre um espaço que pertence a Deus e está sendo ocupado por algo que não deveria estar ali. Então, a gente precisa parar, se autoexaminar e ver o que tem dentro que não deveria estar aqui. Amém? A gente deve responder a Deus, porque foi para isso que a gente foi alcançado. Não é sobre nós, é sobre o outro, é sobre Jesus, é sobre cumprir a vontade dele. A gente deve ser o reino de Deus andando naquela terra. Jesus foi a experiência mais bem sucedida do reino de Deus andando aqui na terra. Foi o reino de Deus andando aqui na terra de uma forma perfeita. E nós temos o Espírito Santo. Nós podemos ser esse reino de Deus andando aqui na terra. Então a gente deve responder a isso. E a gente deve, em nome de Jesus, renunciar a tudo que nos afasta disso. Há lugares que nós vamos alcançar apenas obedecendo e respondendo. Lugares espirituais, lugares de propósito. Deus hoje está me chamando, Deus hoje está te chamando para um lugar de renúncia. O Espírito Santo vai te mostrar aquilo que você precisa renunciar, soltar, deixar ir, se desvencilhar, tirar daqui, né? A gente adora carregar coisa nas costas. O Espírito Santo vai mostrar. Chegou a hora de tirar essa mochila que você carrega, essa mochila de estimação, esse peso, esse saco de cimento que você carrega há anos. Chegou a hora de deixar isso para trás. De falar, não, isso não pertence a mim, isso não é meu. Eu renuncio a esse peso. Porque Jesus já levou todos os meus pesos na cruz. Não tem que andar com nada, tem que andar com o fardo dele. O escudo dele, ele é leve e suave. O pesadão, ele carrega para mim, ele já carregou na cruz. E Deus? Deus quer entregue. Ele quer entregue. Então examina você as suas prioridades, olha o seu coração,
Você prefere viver agarrado à sua bagagem de estimação, a dar lugar a Deus e aquilo que ele precisa, o espaço que ele precisa ocupar na sua vida? O que você prefere? Eu prefiro dar a Deus o espaço que ele quer ocupar na minha vida. Acho que todo mundo aqui prefere isso, porque você diz bonita e inteligente. Então, abra mão pelo propósito e vive os dias perfeitos que foram planejados para você. Eu sei que Deus está falando com vocês. Ele está falando comigo. Deus está falando comigo também sobre coisas que eu tenho que largar, que abandonar, que deixar ir, presas que eu tenho que deixar. Simplesmente deixar cair e continuar na caminhada. O meu Pai me ensina no caminho. Se eu não consigo andar no caminho concentrado naquilo que Ele está me mostrando, me ensinando no caminho, eu perco coisas, eu perco a paisagem, eu fico carregando um peso. O peso faz com que você olhe para baixo, olhe para o chão. Quando você solta aquilo, você olha para frente, e você olha para a paisagem, você olha para o lado. E aí você consegue entender e ouvir os ensinamentos que Ele está querendo te dar no caminho. Amém? Vamos ler juntos Filipenses 3. Filipenses 3, de 7 a 11. Filipenses 3, de 7 a 11, diz assim: mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, os severos consideram tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, eles consideram como refúgio para ganhar a Cristo. Não ser achado nele, não temos justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui, juntas, Pai, reunidas, uma irmandade, Pai, a igreja, como um corpo, juntos. Examine o nosso coração, Pai. Traz à nossa memória aquilo, Pai, que está ocupando um lugar que é teu, Pai. Coisas, pessoas, sentimentos, posições, posicionamentos. Se existe algo em nós que precisa ser abandonado, Pai, nós queremos abandonar isso hoje. Porque nós queremos o teu sobrenatural. Nós queremos, Pai, mergulhar em águas profundas. Nós queremos, Pai querido, as profundezas de Deus. Queremos aquilo que o Senhor só revela para aqueles que te buscam, Pai, em espírito e em verdade. Queremos, Pai, aquilo que o Senhor só revela para aqueles que mergulham profundamente, Pai. Não no raso, nós não queremos uma vida rasa. Hoje aqui, Pai, nós renunciamos a uma vida rasa. Nós renunciamos a uma vida pela metade, Pai. Nós queremos a plenitude, nós queremos transbordar onde quer que nós formos, Senhor, em nome de Jesus. Que Tu possa nos usar, Pai.
estávamos geradas, Pai, na barriga da nossa mãe, Pai. Esse dia seja um dia que fique na nossa vida como um memorial, como um dia que nós renunciamos por Ti, Senhor. Nós renunciamos por amor a Ti. Nós renunciamos, eu deixo ir embora, eu solto, eu libero, eu jogo fora o lixo. Eu não quero carregar ninguém dentro de mim. Eu quero carregar apenas o Espírito Santo de Deus. Eu quero que Ele ocupe todos os espaços vazios da minha vida. Eu quero sentir saudade de Jesus quando eu estiver fazendo outra coisa que não seja falar com Ele. Eu quero estar na casa dele, mas não em qualquer outro lugar. Eu quero a presença dele, mas não ter a presença de qualquer outra pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque nós fechamos os nossos olhos para isso. Porque nós deixamos passar, Senhor Deus, tantos momentos que a gente poderia estar junto, te conhecendo, Pai, acessando o teu profundo. Mas nós escolhemos outras coisas, coisas sem importância, Pai. Coisas que vão ser consumidas, Pai, com o tempo. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa por isso. E em nome de Jesus, nos renova, nos restaura. Derrama sobre nós nessa noite uma unção nova e fresca. Em nome de Jesus. Deus Santo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.